No caminho, Cristo se revela. E nessa última mesa, essa mesa onde a gente vai conhecer as pessoas que, diferente do que a gente conversou até agora, as pessoas se juntaram conosco num caminho. E pessoas que entenderam o coração que Cristo botou no nosso coração no início dessa comunidade. Essa mesa é uma mesa muito marcante, porque é uma mesa que não é só feita de amigos, mas é feita de pessoas que entenderam o propósito que Deus botou na nossa comunidade ao longo desse caminho. Essa mesa aqui, ela está composta de pessoas que, à medida que a igreja foi crescendo e se formando, foram sendo adicionadas, como fala no livro de Atos, na nossa comunidade. A mesa onde aqui a gente já tem acólitos instituídos, a mesa onde a gente está com o diretor desse podcast, a mesa quando está com a menina que resolve, a mulher que resolve tudo na nossa igreja. É uma mesa que não só é uma mesa de pessoas que se juntaram, mas que já fazem mais do que parte e membros da nossa comunidade, mas tem um nível de importância incrível nesse processo. Eu gostaria que vocês se apresentassem, começando com nossa querida Elis, nosso irmão, braço direito. Elis, tá precisando disso, deixa que eu resolvo. Então, Elis, meu irmão, se apresenta para esse povo que quer te conhecer melhor. É um prazer estar aqui, né? Meu nome é Elis, eu tô na missão desde julho, acho que eu cheguei lá no segundo culto. E aí, eu lembro que quando eu entrei no seminário, as primeiras pessoas que eu vi foram Caio e eu acho que Felipe, estavam ali no Boas-Vindas. E aí eu recebi um bombonzinho, eu achei muito interessante, assim, eu olhei e aí eu disse, que legal, eu nunca tinha sido, né, recepcionada dessa forma, já fazia parte de uma outra comunidade. E aí, quando eu entrei no seminário, que o louvor começou a tocar, eu disse assim, gente, isso aqui o céu desceu, sabe? Eu me senti em casa, né? Muito se foi falado, assim, de pertencimento, de casa, e foi dessa forma que eu me senti, assim. E aí, eu lembro que nesse mesmo dia eu disse, é aqui que eu quero ficar congregando. E aí, assim, muita gente, assim, às vezes pergunta, mas tu não estava bem na outra? Tava tudo bem. Mas eu senti ali um chamado, foi realmente um chamado do Senhor, assim, fique aqui, eu quero você aqui. E cá estou eu até hoje, E não só você, né, Elis? Sua família, né? minha família. O marido de Elis é um cara muito precioso na nossa comunidade também, Arthur. Um cara que a gente viu o crescimento dele nesse tempo de forma absurda. E a gente realmente entende, como foi falado aqui, que o Senhor não une pessoas, mas une propósitos, né? A gente se emociona porque a gente vê o que o Senhor fez através da comunidade, dos irmãos, e como sua família hoje é importante pra gente, minha irmã. A gente louva a Deus por isso. Mas, João, vou parar de chorar aqui um pouquinho. Conta aí, meu irmão, se apresenta aí pro povo, você e sua família também, que é tão especial pra nossa Tá igreja. vendo? Vou tentar fazer ele chorar também. Se bem que não, minha história é mais simples. Bom, meu nome é João Vitor, né? O ministério do qual eu faço parte agora é o ministério aqui do podcast. Eu tô na missão também desde o primeiro culto lá no seminário, né? A gente tava participando do Souza para Casais, né? Lá com o Renato tava lá e aí ele anunciou que ia ter o primeiro culto da Emaús lá no seminário e a gente foi, eu e minha esposa Juliana Figueiredo, né, que também é da nossa igreja, e com nossos 2 filhos, Arthur e Vitor, que São uma também bênção. estão lá com a gente. São uma bênção. Falaram aqui mais cedo da criança que corre no meio do culto, a participação especial deles lá. São as crianças que correm no meio do culto. E é isso. Muito feliz de estar aqui e orando para que esse seja um ministério abençoado, que a gente possa levar a palavra do Senhor às pessoas através da internet. Amém, amém. O Senhor testifica o coração da gente, né? Quando a gente tem um projeto que é dele, o Senhor testifica o coração. E quando a gente veio aqui, eu vim gravar um podcast aqui há um tempo, e eu digo, cara, chegou o tempo da gente fazer isso. E eu conversando com Juliana, a esposa de João, ela fez, olha, João é apaixonado por podcast. Ele escuta de manhã, tarde e noite. E conhece tudo, escuta de tudo. Na hora o Senhor fez, é ele. Né? Não foi a música, não, de Drops, não, né? É ele, não é essa música, não. Mas o Senhor realmente disse, é ele. E a gente viu nesse processo, né? Desse primeiro podcast, o zelo, o cuidado, o entendimento, as ideias, a visão. Como o Senhor preparou esse tempo para que você estivesse aqui com a gente, meu irmão. E eu tenho certeza que a gente ainda vai chorar muito ali por trás dos bastidores, vendo o que o Senhor está fazendo nessa mesa. Obrigado pelo teu coração, meu irmão. Fazer frutificar. Amém.
E agora, a acólita mais envergonhada de todo o podcast. Verdade. Eu vou aqui logo quebrar o gelo, que ela tá toda errada. Entendeu? Esposa de JP, mãe de Nojinho, porque a filha dela faz uma cara de nojo assim, ó. Sempre. Mas um amor, uma menina de um coração gigantesco, querida do meu coração. Juliana, minha irmã, se apresenta aí pra esse povo. E se preocupe não, a gente tá batendo um papo Tá aqui. certo. Não tem câmera aqui não, esqueça Tem não. isso. Meu nome é Juliana, como você já disse, e eu fui para o primeiro culto também lá no seminário. E assim que eu cheguei, nos primeiros acordes do início do culto, o Senhor colocou no meu coração que ali era a minha casa. E eu não quis falar isso porque há muito tempo eu vim orando ao Senhor que minha família encontrasse uma casa, não só eu. Embora eu me sentisse muito bem onde eu estava, minha família não estava tão agregada no local e eu orava muito por isso. Então, quando eu cheguei lá, que eu me senti em casa, eu falei, eu não vou dizer não. Porque se eu disser a meu marido que eu quero ficar aqui, ele vai vir por mim. Se eu disser a minha filha, pode acontecer a mesma coisa. E aí eu não falei nada. E nessa noite, quando eu cheguei em casa, depois do culto, ele olhou para mim e fez, moço, sabe o que é que eu senti? Que eu estava em casa. E eu comecei a chorar. E ele olhou para mim e disse, porque o Senhor falou para ele o mesmo que tinha dito a mim. E aí a gente não falou nada para a Júlia, né? E aí ficou esperando no culto seguinte. E quando a Júlia entrou no carro para ir embora, ele olhou para mim e fez assim, não sei onde você vai congregar, mas eu, a partir de agora, vou congregar aqui. Pode ir para a sua igreja, mas antes você me deixa aqui. E ela fala assim mesmo. Aí eu olhei para ela e disse, meu Deus, Jesus, né? Obrigado, Jesus, porque realmente eu cheguei em casa. E minha família inteira se sentiu assim. Então, para mim, Emaús é isso, é casa, né? E Juliana, hoje, ela é acólita da nossa igreja, junto com o JP. JP, ele é muito função na igreja. Ele é acólito da igreja, homem de Deus, e também toca baixo no louvor. É um homem que trabalha em tudo. Aí eu falei, JP, domingo, ele fez. De manhã eu tô acolitando, que o pessoal fica brincando, tô acolitando. E de noite eu tô no louvor. Eu digo, amém, meu irmão. Amém por isso. É uma família realmente que chegou. E assim, essa mesa, facilmente, é a mesa que eu mais vou... Se vacilar aqui, eu vou chorar. Porque, às vezes, a gente começar um projeto junto com algumas pessoas tem um certo nível de facilidade, né? Difícil é você ver as pessoas entenderem a visão que o Senhor botou no coração daquele povo e começarem a caminhar com aquilo. Porque o sentimento, desde as primeiras reuniões, das primeiras conversas, foi isso aqui tem que ser uma casa. E ver quantas pessoas passaram por aqui, o sentimento é o mesmo de eu tô em casa, eu me sinto em casa. Recentemente, eu... conversando com um menino que são muitos anos da nossa igreja episcopal. Ele fala, Renato, eu me sentei aqui tem cheiro de casa. E sem eu ter conversado nada com ele. E como isso impressiona. Porque é o Senhor fazendo, não é o homem fazendo. Essa missão nunca foi uma missão de homens. Isso sempre foi uma missão que o Senhor fez. Eu vou levantar isso. E a gente louva a Deus porque a gente vê esse processo. Mas pra gente dar andamento, eu queria entender de tu, João, começando por você hoje, nesse tempo. Uma história que marcou a tua caminhada na nossa missão, nesses 10 meses, que por esse dia a gente tá fazendo 10 meses de missão Emaús. Cara, eu tava pensando aqui antes de vir falar e me veio à cabeça, o que mais me veio à cabeça foi uma história da época da reforma não, né? Da construção do templo, que foi um dia que a gente tava lá pintando, velho. E me botaram em cima de um andaime para pintar o muro do estacionamento de cal. Eu nunca pintei, eu nunca mexi com cal e eu tenho medo de altura. Então, assim, tava em cima do negócio do andaime, jogando cal no muro e o cal caindo na minha cara, caindo no olho, melando a roupa. E eu, Senhor, se fosse na minha casa eu não tava fazendo não, mas como é na tua, eu desenrolo aqui e faço. E aí é legal que quando eu chego lá, eu sei exatamente onde foi que eu parei e começou a manuca. E toda vez eu olho e penso ali, aquilo ali fui eu que pintei. Então, isso ajuda a gente também a ter o pertencimento, né? A sensação o sentimento de pertencimento. A importância de ter trabalhado nesse momento. E isso é uma história que me marca. E tu, Elis, que história marcante? Pode contar. Eu tenho duas situações, né? A primeira foi nesse primeiro culto que eu falei, que no final eu disse assim, eu nunca vou esquecer, acredito que você vai lembrar também, que eu disse assim, é aqui que eu vou trazer a minha família, né? Por enquanto eu ia sozinha, eu levava meus filhos, mas são crianças, né? Vai para onde a mãe levar.
E aí, pouco tempo depois, assim, acho que uns 2, 3 meses depois, meu marido começou a ir. E aí tem caminhado conosco, né, desde então. E a segunda situação foi quando você me ligou para me chamar para fazer parte dessa administração, né? E eu, na época eu estava lendo um livro sobre mulheres improváveis. E era aquela passagem assim que quando você estiver numa festa, sente lá no último lugar, que quando o dono da casa chegava, ele botar no lugar de honra. E eu lembro que eu vinha orando, dizendo assim, Senhor, eu não quero que o dono da casa me bote em lugar de honra. Eu quero ficar lá no cantinho. Eu gosto de participar dos ministérios. Eu gosto de me mostrar disponível para, assim, tá precisando de alguma coisa, irmã? O que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas eu não queria liderar nada, estar à frente de nada, e eu vinha orando. E aí, quando você me ligou, que disse assim, o primeiro nome que eu pensei foi o seu, eu senti que era o Senhor me dizendo assim, não, você não vai passear pelos ministérios da forma como você está hoje. Eu quero mais de você. Então, assim, esse serviço, ele tem abençoado não só o meu servir a Cristo em si, né, na comunidade, mas ele tem abençoado outras áreas da minha vida, meu profissional, minha família, e isso tem chamado a atenção, assim, meu marido diz assim, menino, incrível, né, podiam ter te chamado para isso antes, né, então, assim, é muito especial esse serviço, porque não é buscando o reconhecimento de homens, eu faço realmente com muito zelo para o Senhor, e isso me marca muito, sabe, em cada coisa que a gente tem que fazer, ter o zelo ali de dizer, não, isso aqui não pode ser de qualquer jeito, é para o Senhor, então... Isso me marca muito sempre. Elisa é uma máquina, né? Tipo assim, de manhã, de tarde, de noite, tendo Sou ideia, máquina jogando não, irmão, ideia. sou operativa mesmo. Jogando ideia, tendo ideia. E assim, quando a gente escuta e vê que é do Senhor, a gente só faz, irmã, dá pista, vai. Vai, que a gente tá aqui para te suportar. E realmente o serviço de Elis na nossa igreja hoje é de suma importância, porque ela entendeu o zelo pela casa, que a gente já falou aqui tantas vezes. O zelo pela casa do Senhor, o cuidado que ele tem com a nossa igreja. A gente louva a Deus pela sua vida, minha irmã. São histórias e vai ter muitas ainda. Vou ter muito trabalho a fazer. Pega o paninho para enxugar o suor, que a gente ainda vai moer muito. Embora. E aqui, a mulher, quando eu quero resolver alguma coisa, eu digo, Ju, vê só, eu tô com ideia, resolve. Glória a Deus. É ela. Então, assim, Ju, conta uma história para mim que marcou o início da nossa missão. Essa tua caminhada conosco. Veja. Tem várias. Mas, assim, a confirmação para mim da minha filha foi um momento ímpar. Ela realmente derramada aos pés do Senhor. Eu vi ali o Espírito Santo sobre ela, sabe? Uma coisa tremenda. Então, para mim, aquilo ali foi marcante demais na minha vida. Ver minha filha inserida numa comunidade, servindo e com prazer, né? Se sentindo acolhida, se sentindo em família, tendo liberdade de ser uma adolescente, né, cristã, né, e exercendo esse papel, né, de cristã. Então, assim, eu estou super, super muito feliz com isso. E o Senhor, antes de eu ir para Emaús, o Senhor já vinha me tirando muito da minha zona de conforto. Eu não sou uma pessoa que gosto de aparecer muito, apesar de da minha profissão exigir isso. Mas na minha vida, fora da minha profissão, eu não gosto muito de estar à frente de nada. E aí, Renato é a pessoa que mais me chama para estar à frente de tudo, né? E aí eu tenho que ir, né? Porque quando ele fala, assim, eu oro ao Senhor, Espírito Santo, se for para eu ir, me confirma. E aí, toda vez que eu me confirmo, eu digo, oh, Jesus, mas não era bem isso que eu queria, mas não é sobre o que eu quero, né? E isso tem me levado a lugares muito profundos também em relação à minha relação com o Senhor, né? Eu me vejo muito pensando, trazendo à minha memória, quando o Senhor revela a Ezequiel a profundidade do rio. E ele vai cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo, até que não dá pé, né? Mas só que quando ele não dá pé, é ali que está tudo frutificando. Então, assim, é isso que eu vejo hoje, assim, para essa caminhada na minha vida e na da igreja. E Júlia, ela é uma adolescente que ela é meio precoce com as coisas do Senhor, né? Porque ela abraçou a questão dessa caminhada de forma muito forte, né? Ela hoje é evangelista, né? A pessoa começa a chegar lá e eu trouxe... E vez por outra eu vou na Catedral da Reconciliação para algum culto, alguma coisa. Quando eu vejo ela tá lá e tá se entregando. Quando eu vejo ela adorando, eu fico... Cara, que negócio massa. E hoje ela serve no Ministério de Mídia da nossa igreja.
Empolgada é ela, É. irmã. Empolgada é ela. Eles agora recentemente estão viajando e ela mandando mensagem pra mim e a gente via como o senhor tá gerando nessa nova geração, sabe? Sim. E a gente louva a Deus por isso. Mas me diz aí, Elis, o que é que tu... Como é que tu consegue definir a nossa comunidade hoje, as características da nossa comunidade? Parece até clichê, né? Falar de casa, de família, né? Mas, assim, eu acho que o acolhimento é a marca principal da nossa igreja. A gente é uma igreja, assim, que a gente acolhe, chora as dores dos nossos membros, né? Na época da reforma, a gente viu, assim, o quanto as pessoas, a comunidade em si, se doou e o quanto as pessoas que não faziam parte da nossa comunidade se doaram porque viam o nosso amor, né, por toda a obra e tal. Então, assim, eu acho que acolhimento é a palavra que eu consigo definir, assim, nossa comunidade. E tu, Joãozinho? Cara, eu vou no acolhimento também, então é uma palavra que está sendo bem usada aqui no dia de hoje, mas eu acho que a sensação é exatamente essa, principalmente para a gente que não está na caminhada com vocês pré-seminário, né, que a gente entrou ali depois, é justamente essa sensação de você chegar novo num lugar, chegar num lugar ali conhecendo quase pouca gente ou quase ninguém, e você, mesmo assim, do primeiro dia, você se sentir acolhido, você se sentir fazendo parte de um projeto, se sentir fazendo parte de uma família já constituída, mas que lhe enxerta ali naquele seio familiar. O acolhimento, para mim, principalmente, que é o que me pega, é o acolhimento com os meus filhos, que eu sinto que meus filhos são bem-vindos, são cuidados, têm liberdade para estar lá. É um lugar onde eles vão ter a oportunidade de crescer no Senhor, um lugar onde eles têm liberdade mesmo, onde a gente tem uma liderança que tem cheiro de ovelha, não é uma liderança que está distante dos liderados, não é uma liderança que está distante das crianças e dos adultos que estão ali aprendendo e querendo trilhar um caminho na palavra do Senhor. Então a gente tem uma igreja bíblica que oferece esse espaço para crescimento e para acolhimento. Amém. Eu lembro na história de João, com o João, né? Entre outras crianças, eu acho que a gente tava eu acho que era uma reunião de preparação do Fornalha. E os meninos, não só o filho dele, mas outros meninos estavam correndo. E eu vi que os meninos estavam bem incomodados, né? Porque os meninos estavam correndo, eles, né, como pais, que é muito natural. Assim, eu acho que hoje a igreja brasileira em si se tornou... eu não estou falando da igreja episcopal, ao contrário, a igreja sempre foi muito acolhedora, é uma característica da nossa igreja episcopal carismática. Mas a igreja nacional em si, ela está se tornando um espaço muito mais de performance do que de acolhimento. E eu vejo que às vezes isso se torna tipo assim, o meu filho está incomodando, né? E eu lembro que o Senhor naquela hora me tomou, e eu lembro claramente o Senhor falando comigo, dizendo assim, diga para eles que o filho dele não incomoda. Porque a palavra de Deus fala, e o Senhor me trouxe à memória a passagem que o Senhor fala assim, deixa vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E certa vez eu estava numa reunião com o Bispo Ivan, meu pastor, meu amigo, e ele trouxe Carlinhos Queiroz, que é um pastor bem conhecido nacionalmente, e foi um cara que Ivan caminhou muito tempo com ele. E ele falou assim, o pastor que não consegue entender que o barulho da criança é a vida da igreja, ele não deve ser pastor. Ele não pode entender que a criança está atrapalhando. Aquilo é a saúde da igreja. E eu lembro que ele me trouxe à memória aquilo de muito tempo atrás. E eu disse a filha, olha, deixa os meninos correrem. Deixa os meninos brincarem. Porque aqui é o lugar seguro onde eles têm que estar mesmo. Eles precisam estar nesse ambiente. Eles precisam estar livres nesse ambiente. Se eles não conseguirem correr dentro da igreja, onde é que eles vão correr? Eles têm que ter aquele espaço. Né? E eu lembro, a família de João é muito querida. Juliana também trabalha no nosso Ministério de Mídia. E a gente entender que aquele espaço, eu não era pai ali ainda, mas eu já conseguia vislumbrar a minha filha correndo naquele ambiente. E a gente não pode entender que aquilo que as crianças atrapalham o culto, não, ao contrário, elas têm que estar ali. Porque quando elas crescerem, entender que a gente tem que ensinar as crianças no caminho, no culto, elas começarem a entender que aquilo é lugar de zelo, de caminhar. Quantos de nós queríamos não ter a vergonha que muitos de nós temos de estar correndo na casa de Deus? Né? E aquilo ali é a clareza da inocência que nós deveríamos ter. Eu sempre vejo as crianças dessa forma.
E eu lembro dessa história, aquela história marcou muito, porque não foi de Renato para ninguém. Foi uma história que Deus falou para mim e também ministrou no meu coração. Para que de momento nenhum mais eu me incomodasse com criança falando, gritando, correndo dentro da igreja. Porque aquilo era a vida da igreja. E tu, Ju, diz aí algo, como você consegue ver a característica da nossa igreja? Olha, eu poderia repetir acolhimento. Poderia, mas assim, eu acho que tem uma outra característica que eu acho muito marcante, é que eu vejo nos nossos cultos, nos nossos ministérios, nos nossos eventos, né, que a igreja realiza, eu vejo muito o Senhor e não só o Jesus Salvador. Eu vejo muito essa pregação do Senhor, sabe? Eu acho que isso falta muito, de você realmente expor essa necessidade, né, de que a gente tem que aceitar Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Então, eu acho que a nossa igreja, eu acho que ela vai muito nesse foco também. Não tem isso de botar filtro, de falar só bonitinho, entendeu? Vai ali e quando é para falar, exortar, vai exortar. E para tratar sobre obediência realmente, né, para tratar da palavra do Senhor, né, da palavra. Ali é palavra. Então, para mim, é isso. Amém. Queridos, chegamos ao fim desse ciclo de conversas de pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Na realidade, essas mesas são mesas representativas. Muitos fazem parte dessa caminhada. Mas hoje, a gente está aqui reunido num dia que é mais ou menos um imprensado em Recife. A gente conseguiu reunir essas pessoas para falar um pouco da história da Missão Emaús, o que fazem parte. Mas eu tenho certeza que muitas mesas ainda serão compostas aqui, porque a gente entende que a gente só tem os olhos abertos quando a gente se senta à mesa com irmãos e com o Senhor assentado à cabeceira partindo o pão. E a partir do próximo episódio, teremos uma pessoa especial aqui, que eu vou fazer questão de vir apresentar, que será apresentadora do nosso Emaús Talking. E teremos também duas pessoas especialíssimas para o nosso primeiro podcast de verdade da nossa missão, iniciando esse projeto. A gente gostaria de deixar marcado para a posteridade essa mesa, para daqui a alguns anos a gente poder olhar para trás e se alegrar, como fala na passagem, se alegrar nos pequenos começos. Isso aqui é nosso pequeno começo e a gente sabe que logo, logo a gente vai estar reunido e em mesas maiores, contemplando o que o Senhor fez na vida das pessoas e através da vida das pessoas. Amém. Então, deixa com o teu coração cheio de expectativa e não deixa de sair dessa mesa, que a gente ainda vai continuar partindo o pão e muitos olhos em muitas áreas da sua vida serão abertas. Então não deixa de estar conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima.